Amém, igreja? Podemos tomar assento? Louvamos a Deus por esses momentos especiais. E quando o Andinho estava louvando, ele dizia que eu tenho certeza que tem pessoas aqui que vieram buscar uma resposta da parte do Senhor nessa noite. E eu tenho certeza que Deus tem uma resposta para você nessa noite. Amém? Você quer receber essa resposta? Então esteja com o seu coração aberto, porque Deus vai falar muito forte com você, decisões que você precisa tomar. Quantas pessoas aqui nessa noite têm decisões para tomar? Levanta a mão. Então, eu disse assim para Deus quando eu orei, porque muitas vezes tem algo que eu aprendi nesse tempo de igreja, falava aí na reunião ministerial de harmonia, que a gente pensa muito sempre assim, que as pessoas vêm à igreja, e que elas permaneçam na igreja. Assim a gente pensava. E hoje eu penso, sabe como? Eu penso assim, que nós venhamos proporcionar um ambiente favorável para Deus estar aqui dentro da igreja. Amém? Porque se Deus está aqui dentro da igreja, Ele vai operar os milagres, Ele vai falar com vocês, e Ele vai realmente dizer para vocês aquilo que Ele precisa dizer com cada um individualmente. Porque um engano muito grande, a igreja lá de Filadélfia estava vivendo aquele texto que todo mundo gosta de usar, Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. E aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas como assim? Se a igreja tinha já os cultos, por que ele estava fora batendo? Porque como estava aquela igreja, Deus não podia operar dentro. E ele estava dizendo, eu estou aqui fora, deixa eu entrar aí dentro, vão se arrepender. Então, por que a gente tem que olhar esse momento? Deus, Ele está na nossa igreja. Deus, Ele quer operar respostas para mim e para você. Tivemos um evento ontem, um evento espiritual, de 300 pessoas da mostra de dança. Quero dizer para você que às vezes eu vinha e não entendia também. Quem não entendia? Quem já não entendeu a dança, levanta a mão. Tem mais gente que não entende o que elas estão fazendo ali. Mas ontem eu entendi muita coisa. E Deus falou muito forte comigo através do evento. Por isso que eu digo para você, fique com o seu coração aberto, que a decisão que você precisa tomar hoje, ou a decisão que você precisa tomar para o ano que vem, Deus vai te dar a resposta hoje através da palavra. Amém? Deus me disse isso, pessoas vão ter resposta para tomar decisões nessa noite. Foi assim que Ele me disse. Então não é por acaso que você chegou aqui. Eu roguei a Deus, manda as pessoas que precisam tomar decisões. E aí, eu buscando mais sobre decisões, todo ser humano, ele toma em torno de 35 mil decisões por dia. Imagina, gente, 35 mil decisões por dia. Isso desde que você acorda, a roupa que você bota, essas coisas mais simples, o que você come, escovar os dentes, né? Quem aqui escova os dentes quando acorda de manhã? Bom, muito bom escovar os dentes. E aí, dentro dessas 35 mil decisões, nós temos para tomar elas, segundo especialistas, sobre o caso de decisão. E desde que nós acordamos de manhã até a noite, nós temos essas decisões para tomar. Por isso que a gente às vezes tem que decidir algo à noite e a gente já está cansado. Quero dizer para você, não tome decisões cansado. Decisões relevantes, não tome decisões relevantes cansado. Porque você já tomou muitas mil decisões, e aí você já está cansado e você pode errar na decisão que você vai tomar. Quantas vezes a gente dormiu pensando uma coisa e acordou pensando outra? Levanta a mão. Já estava decidido de algo, e acordei de manhã descansado e mudei a minha decisão. Olha a importância da gente ter esse cuidado. Toda decisão que tem relevância para mim e para você, existe 4 elementos fundamentais para nós tomar a decisão. Daniel 1:8, vou usar esse texto, coloca para nós. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto
Daniel decidiu no seu coração. Coração, gente, é maior do que mente, é maior do que desejo, é maior do que sentimento, é maior do que vontade. Porque nós nunca podemos tomar decisões de acordo com os nossos desejos, de acordo com o nosso sentimento, e nem muitas vezes de acordo com a nossa vontade. O coração é a nossa razão, é a nossa consciência. Por isso que Provérbios 4, 23 fala para nós guardar, para nós cuidar muito do nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Não mandou guardar a vontade, o desejo, o sentimento, e nem a mente, mandou guardar o coração, porque começa aqui. Mas daí começa a nos dar a vontade, desejos, e aí quando desce no coração, a gente decide mesmo. Então a gente tem que cuidar muito bem do nosso coração, que é dele que saem as decisões da vida. As nossas decisões, elas não podem estar baseadas no momento emocional da nossa vida. De repente você tomou uma decisão no momento que você não estava bem emocionalmente. Quantos casais se separam? Porque no momento que não estão bem, brigam. E aí tem essa dificuldade de não saber conduzir o relacionamento. Porque no início é tudo diferente, mas com o tempo, algumas coisas sempre mudam, não é assim? No casamento não muda algumas coisas? Muda. As mulheres vão ficando com o cabelo mais branco, tem que comprar tinta. E não tem nada de errado nisso. E eu compro tinta para a benção. Quase que às vezes eu brinco com ela que eu vou comprar um pinche, porque daí não sai tão rápido. Então, as coisas vão mudando, mas a gente tem que saber dirigindo elas. E as nossas decisões, elas não podem estar baseadas na emoção. As nossas decisões têm que passar pela nossa mente, pela nossa vontade, pelos nossos sentimentos, e elas têm que chegar no nosso coração. E aí você está pronto para tomar a decisão. Outro ponto fundamental é não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar. As suas decisões, elas precisam estar baseadas nos seus princípios, no seu caráter, no seu valor. A gente não pode se contaminar com os valores e princípios dos outros, porque ali era consagrado a outros deuses, e ele decidiu firmemente no coração a não se contaminar. Porque às vezes a gente está decidindo porque alguém está contaminando a gente com aquilo que ela pensa. E o que ela pensa, os valores e princípios dela, não são os mesmos que o nosso. E a gente tem que ter essa sabedoria para a gente não tomar a decisão de acordo com o que a outra pessoa pensa. Outro ponto fundamental, as suas escolhas. Isso é algo que somente você pode escolher. Ninguém pode escolher como tomar a decisão sua. É você que tem que decidir. Eu estou em paz, agora é o momento. Deus está falando comigo, porque tem decisões que nós tomamos que é para o dia, mas tem decisões que é para anos que nós vamos tomar. Tem decisões que é para resultado a curto prazo, outras a médio prazo e outras a longo prazo. E aí eu digo para vocês, no domingo agora já tem uma decisão que já é para 4 anos. A decisão que nós vamos tomar na eleição é para 4 anos. E tem decisões que a gente toma que a gente não sabe por que está tão ruim, porque foi uma decisão que era para anos, a gente não cuidou no momento, naquelas 35 mil que a gente toma por dia, a gente cansado, de repente tomou uma decisão errada, e aquela decisão a gente passa anos passando o resultado dela. Então essa sabedoria a gente tem que ter, e é a gente que tem que escolher, não é a outra pessoa. E outro componente fundamental é a atitude, gente. Porque não adianta eu tomar uma decisão na minha mente e eu não ter uma atitude. Não, mas eu já decidi, vai ser assim. Mas o que a gente está fazendo para acontecer assim? Porque muitas vezes, Mateus 5,37, eu acho que é, que o meu sim, ele venha a ser sim, e que o meu não venha a ser não. Eu não posso tomar uma decisão agora dizer não, e daqui a pouco eu digo sim. Que seja assim, sim, ou não, não. E o que passar disso vem do maligno. Então nós temos que ter esse cuidado. Tem decisões importantes na nossa vida, e elas têm que passar pelo nosso coração, pelos nossos princípios, pelas nossas escolhas e pela nossa ação. Esses 4 componentes são fundamentais. E aí eu quero falar algumas
decisões importantes, teria muitas para falar. E de repente você vai orar nessa noite para Deus te responder, não vai ser nenhuma delas, ou de repente vai ser essas que eu vou falar para você nessa noite. Então tem decisões na nossa vida, para nós acertar a nossa vida, em vários aspectos, essas que eu vou falar, no aspecto espiritual, no aspecto emocional e na vida material. E a primeira delas, decida romper o seu passado. Gente, o que tem de gente ainda que não consegue ser uma pessoa realizada, uma pessoa satisfeita, uma pessoa feliz, que ainda está ligado os traços dela do passado, aqueles traços negativos, daquelas escolhas erradas, daquelas decisões erradas. Leve uma matemática para você nessa noite. A nossa vida, dos 100% que a gente vive, 50% é passado, 25% é presente e 25% é futuro. 50% é passado, 25% é presente e 25% é futuro. Então, como o passado ele tem um domínio do tempo, e muitas vezes, por ele ter esse domínio, ele está estragando o nosso presente, está estragando o nosso futuro. E se a gente não romper com ele, ele vai neutralizar o meu presente, e ele vai estragar o meu futuro. Tem pessoas paradas na vida, travada. Pessoas que já foram casadas uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e ainda carregam aquele cônjuge do primeiro casamento, do segundo casamento, aquelas coisas que não deu certo, ela ainda carrega junto nos outros relacionamentos. Isso tem impedido. Ela não venceu aquela cultura, que ela tomou uma decisão errada lá, e ela continua carregando junto. Estou dando um exemplo de um casamento, mas isso serve para tantas coisas da nossa vida, que a gente traz do passado, que está parando a gente, até na forma da gente pensar, da gente olhar para a nossa vida, e nós não podemos deixar isso nos parar, porque a gente não vai conseguir voltar lá atrás para resolver, porque o tempo passa e o tempo não volta, gente. Então, se você tomou uma decisão lá atrás errada, não deixe essa decisão parar você hoje no presente. E você errou numa decisão, porque nós vamos errar, nós somos humanos, mas a gente precisa reconhecer e continuar a nossa vida. E aí, as coisas negativas do nosso passado, a gente precisa dividir ela em 2 formas. As coisas negativas do nosso passado, nós temos que dividir elas 2 formas. As coisas ruins que aconteceram, que me ensinaram, que fizeram eu crescer com aquela decisão errada, nós precisamos entender que isso nos traz uma maturidade. Sabe quando a gente aprende com o erro? Com aquela decisão errada, isso gera uma maturidade em nós. Essas coisas do passado, que a gente aprendeu, elas são boas para nós. Elas nos deixam com experiências, elas nos deixam forte. Você vai saber dizer para uma pessoa, eu já vivi isso aqui, se tu viver isso aqui, eu sei onde tu vai chegar. Porque eu já errei, eu já tomei essa decisão errada. O Salmo 119, 71, olha esse texto. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, as coisas ruins do passado, elas nos ajudam a conhecer a palavra de Deus, as leis de Deus. Romanos 5,13, o apóstolo Paulo fala para nós algo mais profundo, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, muitas tribulações que nós estamos vivendo, ou a maioria delas, foi decisões que nós tomamos e que nós erramos, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Então, aquela situação negativa, aquela decisão negativa, você pode pegar ela para você aprender, para você gerar uma experiência, para você ficar uma pessoa mais forte ainda, para você tomar decisões
com mais sabedoria ainda. E tem coisas ruins que nos ajudam, então, a ter essa experiência. E essas coisas, você não precisa romper, porque você está pegando do limão e está construindo uma limonada, daquilo que você viveu, que eu vivi. Mas nós temos que romper as coisas negativas, aquelas coisas que estão traumatizando a gente, que deixou a gente frustrado, que está nos travando, que marcaram a gente realmente negativamente. De repente uma ofensa de uma pessoa que te ofendeu, aquelas coisas que te impedem de você viver os planos de Deus, as promessas de Deus. Aquela falta de perdão que você ainda não perdoou, mas tu não sabe o que a pessoa fez. Mas eu sei o que Jesus fez por nós. Amém? Nós fizemos muitas coisas e Ele perdoa. E às vezes a gente está impedindo a gente de viver um novo ciclo, viver um novo momento na vida, porque a gente ainda está parado com uma coisinha pequena às vezes, que está travando a gente, que está paralisando a gente. Gênesis 41, 51, aqui José é um dos exemplos para nós. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Aquilo que você tem que romper hoje, de que forma você vai romper? Você vai esquecer. Não tem mais como mudar, não tem mais como voltar lá atrás. Aquilo ali não está te ajudando para você ficar mais forte, aquilo ali está te machucando, está te parando. Esquece disso. José aqui colocou o nome do filho de Manassés, que significa aquele que me faz esquecer do seu primeiro filho. E José viveu situações difíceis, e esse momento ele declara que ele tinha esquecido da maldade dos seus irmãos. Isso aqui já era no final já. Ele tinha esquecido da maldade dos seus irmãos, que acaba em Gênesis 50. Que ele tinha esquecido da maldade, da injustiça que ele teve dentro da casa de Potifar, pela esposa de Potifar. Que ele tinha esquecido de que ele tinha ficado 2 anos no cárcere. Então a gente precisa romper, esquecendo aquelas coisas que estão nos parando, que estão nos frustrando, que é lá do passado, que a gente não consegue construir um futuro melhor e não consegue viver bem no tempo presente. Filipenses 3,13, o apóstolo Paulo também nos ensina algo grande aqui, ó. Aqui foi diferente. José disse que Deus fez ele esquecer, e aqui foi ele, 3,13, foi ele que quis esquecer, ó. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, ó, isso que nós devemos fazer, determinar, uma coisa eu vou fazer nessa noite, uma decisão eu vou tomar nessa noite, porque eu não consigo ter paz, por causa de uma coisa lá do passado, eu não consigo ser feliz por algo que, lá do passado que está me prendendo, mas uma coisa eu faço, eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás, mas eu vou avançar para as que estão adiante de mim. Então o apóstolo Paulo foi um perseguidor da igreja, dos cristãos, e aí ele declara: eu vou esquecer, uma coisa eu faço, eu vou esquecer. Gente, você precisa nessa noite, se você tem essa dificuldade, você não pode voltar lá no passado, você precisa construir o seu futuro. Então pare de ficar preso em coisas que não vai mudar nada o seu presente mais, você não vai mais conseguir consertar. Então, se não tornou uma experiência saudável para você, coloca uma pedra em cima e deu. É assim que Deus fez com os nossos pecados, quando a gente se converte, quando a gente decide viver uma nova cultura, viver a cultura do reino e não a nossa. Outro ponto importante para mim e para você nessa noite sobre decisão. Eu e você, nós precisamos romper relacionamentos. Gente, isso aqui é muito sério. O que tem de pessoas que pode nos atrasar a nossa vida, o que tem de pessoas que estão ao nosso redor, que o inimigo pode usar para atrapalhar os resultados de Deus na nossa vida. Então nós temos que decidir romper alguns relacionamentos, e Deus vai dirigir você e vai falar para você qual é o relacionamento de pessoa que está interferindo
no seu processo com Deus. Efésios 5:5. Porque o ser humano, eu e você, nós somos um ser social, nós somos sociais. Mas a gente precisa escolher muito bem com quem a gente convive. Aquela convivência mais profunda tem que ser muito bem escolhida. Sabeis, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E aí o 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quando Deus está irado, quando a gente está desobediente, a gente perde a proteção de Deus sobre a nossa vida. A gente pode estar dentro da igreja, pode estar servindo em um ministério da igreja, mas se a gente está em desobediência, Deus se ira com a gente, e a ira de Deus faz a gente perder a proteção de Deus. E o 7, portanto, não sejais participantes com eles. Então aqui é muito claro, em Efésios, o que nós estamos ouvindo nessa noite. Nós não podemos ter relacionamentos profundos com essas pessoas impuras, que são dominadas por vícios, o impuro, por pessoas avarentas, pessoas gananciosas, idólatras, que são filhos da desobediência. Provérbios 13:20 também nos dá um ensino. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Tem uma tradução que eu vi, que o companheiro do tolo, ele se torna tolo. O que é o tolo? Ele acha que ele sabe, mas ele não sabe. Então, às vezes, o que está atrasando nós, é nós não tomar uma decisão de sair do meio dessas pessoas que, ao invés de nos dar força para a gente avançar, são pessoas que estão nos amarrando, estão nos prendendo, da gente viver os planos e as promessas de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente está até mesmo congregando na igreja, não só visitando, habitando no esconderijo do Altíssimo, mas a gente não está vendo a promessa, porque tem pessoas ao nosso redor que nós ainda não tomamos a decisão de saber a distância que a gente tem que tomar delas. Tem pessoas que você vai poder estar bem perto, tem pessoas que você vai ter que estar mais longe, e pessoas mais longe ainda. Igual aquela história que tem pessoas que dá para você tomar uma cuia de chimarrão, e tem pessoas que dá para tomar uma térmica. Entenderam, gente? Porque esses relacionamentos podem impedir, eles podem impedir da gente tomar a decisão que a gente precisa. O Salmo 1:1 fala isso também. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, e não se assenta na roda dos zombadores. E o 2, mas ao contrário, a sua satisfação está na palavra do Senhor, e na palavra do Senhor medita dia e noite. Então não é para andar, não é para se deter, não é para assentar com os ímpios, porque eles têm prazer contrário daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus constituiu para nós. E de repente nessa noite é o que você está precisando, tomar essa decisão de você manter uma distância mais longa de algumas pessoas que estão atrapalhando o seu sonho, a sua decisão, aquilo que você quer conseguir para 2022 ou 2023, porque o que muda na nossa vida, gente, não é o ano, não é o ano. Quando eu não conhecia a Deus, eu achava 2023 vai ser melhor. Quantos já ouviram isso? Tudo vai ser melhor se nós sermos melhores, se nós começarmos a abrir nossos olhos espirituais, porque a minha decisão, ela se torna espiritual com a sabedoria de Deus, quando eu sou espiritual. A minha sabedoria humana, eu não vou acertar nas decisões, eu não tenho a direção de Deus, mas a sabedoria de Deus, elas vai nos dar decisões maiores para a gente tomar. Eu acho que é 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, quando a gente não está vivendo uma religião, quando a gente está vivendo o reino, nós temos a mente de Cristo.
E a mente de Cristo, dificilmente eu vou tomar uma decisão errada. Colossenses 3:1, coloca para nós. Eu vou ter a direção. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde vive, está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nessas aqui da terra. Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente pensa nas coisas do alto e a gente toma a decisão aqui nessa vida terrena mais assertiva, porque eu me torno uma pessoa espiritual. E uma pessoa espiritual, ela tem a mente de Cristo. Porque Davi, quando chega de uma batalha, e ele volta à cidade, a cidade tinha sido destruída pelos egípcios, e aí botaram fogo, levaram as esposas e filhos, ele chorou muito, depois vieram para cima dele para dizer que ele era o culpado, ficaram chateados com ele, o exército, e aí o que ele fez? Ele orou ao Senhor. E eu pergunto para você que está aqui, você que está na sua casa, quantas vezes antes de você tomar uma decisão relevante na sua vida, porque decisão simples, nós não precisamos orar ao Senhor, mas é uma decisão relevante. Quantas vezes você orou ao Senhor? Você pediu direção do Senhor, tomo ou não tomo? Vou lá ou não vou? Decido esse negócio grande aqui ou não decido? Porque Davi perguntou, será que eu devo ir atrás deles? Daí Deus diz, ó, vai Davi que tu vai alcançar e tu vai trazer de volta. Amém? De repente você nessa noite precisa alcançar algo. E você vai orar ao Senhor, e Ele vai te dar a direção. E o que Deus me disse nessa tarde, eu fiz de manhã a palavra, comecei a fazer, mas o que Deus me disse nessa tarde, que pessoas iam tomar decisões, e pessoas iam testemunhar as decisões que elas tomaram nesse dia de hoje. Você crê nisso? Você precisa crer, porque sem fé, nenhuma decisão vai acontecer. Você não vai ter uma atitude perseverante para continuar. Quando vier o desafio da decisão que você tomou, você já vai desistir. É igual. Vamos falar de regime. Tomei a decisão de não comer. E chegou aquele prato lá bonito lá, e a gente chega na frente e aí faz o quê? É a gente que decide, tudo é a gente que decide. Não é assim? Tudo é a gente, e aí a gente pensa nas decisões grandes que a gente tem que tomar e relevantes. Outro ponto importante. É você que tem que decidir mudar a sua vida. É você que tem que ser o protagonista da sua história. Nós não podemos ficar procrastinando, porque que as coisas estão assim, nós temos que avançar, como o apóstolo Paulo fala. Uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que passou, mas eu vou avançando para o alvo. Você precisa avançar para o alvo da sua decisão. Nós não podemos parar no primeiro desafio que aparece. É você que tem que determinar a mudança para você, e tem que ser hoje. Porque às vezes a gente vai dizendo, não, ano que vem, não, daqui uma semana. E aí a gente vai adiando, e a vida não muda, porque a gente só pensa, a decisão está na mente, mas a decisão não saiu na atitude. E quando ela sai de nós, é aí que a gente começa a mudar o quadro da nossa vida. E aí eu vou falar de 4 personagens da Bíblia que mudaram a sua vida. Primeiro é uma prostituta. Ela era uma prostituta. O que era uma prostituta? Ela era uma mulher rejeitada pela sociedade. Ninguém estendia a mão para ela, para ajudar ela. Mas essa prostituta, ela decidiu mudar a vida dela. E se uma prostituta consegue mudar a vida dela, eu e você, nós podemos mudar a nossa vida também. E aí Jericó ia ser destruído. E aí o povo de Deus ia tomar Jericó, e ela já tinha visto o Rio Jordão se abrir. Ela já tinha visto que Deus estava com aquele povo. E aí os espias foram lá para olhar. E aí ela deu um escape para esses espias. Ela orientou eles, como eles saírem dali para eles voltar para a destruição. Josué 2,13. Porque às vezes a gente acha assim, ó, para mim não tem jeito. A gente joga a toalha antes de tentar mudar. Antes de tomar a decisão, a gente já desiste. Não desista das suas decisões que você tem que tomar hoje. De que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, ela dizendo, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. E aí o 14. Então lhe disseram os homens, os espias,
a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então, uma cidade onde que toda é destruída, mas apesar da decisão dessa mulher, ela mudou a vida dela. Ela teve a misericórdia de Deus. E aí nós podemos olhar, lá em Hebreus 11:31, ela vai para a galeria dos heróis da fé. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, uma prostituta que creu em Deus, ela quis mudar a vida dela. Raabe é trisavó de Davi, ela está na genealogia de Jesus. Para você ver como a gente pode mudar a nossa vida com uma decisão. Ela decidiu dar um escape para aqueles homens, e essa decisão dela fez ela ter a vida também dela, eles não destruíram ela nem a família dela, e ela se casar novamente e ter uma vida. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é a situação, qual é a resposta que você precisa. Mas se você se posicionar diante da sua decisão, você vai ver Deus ajudar você fase a fase dela, porque as decisões elas têm fases. Não pensa que é porque eu venho à igreja que Deus vai responder e vai dar na hora que a gente quer. Tem coisas que nós não estamos capacitados ainda para receber da parte de Deus. Davi tinha 7 irmãos, ele tinha tudo para ser alguém que ia cuidar das ovelhas só, e ser um músico. Mas Davi determinou a mudança na vida dele. Estou encorajando você nessa noite para você mudar o quadro da sua vida. Seja uma enfermidade que está dominando a sua mente, seja uma crise na área material, seja uma tristeza no interior, seja uma opressão que você tem, que está te oprimindo, decida nessa noite que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Temos que tomar a decisão nessa noite. E Davi decidiu, onde que tinha generais, tinha homens de guerra, mas não queriam enfrentar o gigante. Tu sabe o que derrubou o gigante? Não foi a pedra, gente. O que derrubou o gigante foi a confiança que Davi tinha no Deus dele. Amém? Não foi a pedra, foi a confiança. Quando ele determinou, eu vou. Quem esse incircunciso pensa que ele é? Davi circuncidado. Ele não tem aliança com Deus, eu tenho, Deus está comigo. A sua confiança em Deus vai derrubar os gigantes que querem derrubar você. Amém? Não é briga, não é pedra. É a sua confiança em Deus vai determinar a sua vitória sobre aquilo que quer vencer você. Foi o que aconteceu com Davi, ele mudou a vida dele. E aí o cego de Jericó, que estava na entrada de Jericó, com a enfermidade nos olhos, ele não enxergava mais. E ele gritava, porque ele sabia que se Jesus parasse para ele, ele ia voltar a ver. Marcos 10:48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava mais, e o 49, parou Jesus e disse, chamai, e chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Mas antes disso, ele teve uma oposição das pessoas que andavam próximas de Jesus, para Jesus não parar. Ele teve um preconceito, mas a voz da fé dele falou mais alto e ele mudou a sua vida. E aí o filho pródigo, mais um personagem, que ele determinou a mudança através de uma decisão dele. Ele tomou uma decisão errada e depois quando ele viu o resultado da decisão errada, porque toda decisão, ela tem um resultado para nós. Toda decisão. Comer demais tem um resultado. Saúde. Gastar demais tem um resultado. Endividado. Casamento todo dia brigando, vai ter um resultado. Está longe de Deus, tem um resultado. Está perto de Deus, tem um resultado. Tudo tem um resultado da nossa vida. Tudo. Tudo que a gente fizer gera um resultado, cada coisa que a gente decide. E aí, Lucas 15:16, porque ele pediu a herança antes do tempo, também estava errado, ele jogou tudo fora,
ele jogou a oportunidade da vida dele fora, e aí muitas pessoas, a sociedade fica pensando assim, agora ele vai sofrer, porque as pessoas que conhecem a gente, que tomou uma decisão errada, tem muita gente que pensa assim, que ao invés de botar você para cima, ela bota você um pouco mais de terra em cima de você, e ali deseja ele fartar só, ele não comeu, ele desejava, ele não tinha nem a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Ele caiu em si, daí ele tomou a decisão, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e a terra diante de ti. O que eu e você nessa noite, nós precisamos cair em si, para nós tomar a decisão, para nós recuperar aquilo que nós perdemos, aquilo que nós perdemos de repente no momento de trevas, que a gente não soube lidar, e a gente perdeu, e Deus quer que você reconquiste novamente esse valor perdido. Quarto ponto, decida sonhar. Gente, se a gente não sonhar, se a gente não tiver alvo, se a gente não tiver projeto, muitas vezes a nossa vida fica sem direção e sem sentido, porque os nossos sonhos, ela nos traz uma direção para nós, os nossos sonhos, eles trazem um sentido para a nossa vida, porque às vezes parece que a gente desanima e a gente decide parar de sonhar, e aí a vida vai ficando sem sentido e sem direção. Quando você tem um sonho na sua mente, você tem que memorizar aquele sonho e já ver ele confirmado, já ver ele construído já, a resposta dele. Tipo assim, você quer estudar para ser advogado, né, Léo? Quer estudar para ser advogado. Você já se vê lá na frente, você é um grande advogado, com muitas pessoas te procurando. Isso traz um sentido, isso traz uma realização, isso traz uma vontade de você continuar buscando o seu sonho, porque o sonho é o melhor prognóstico para o seu futuro. Quanto maior for o seu sonho, maior será o seu potencial para buscar o resultado dele. Então não sonhe pequeno, sonhe grande, para que você possa aumentar a sua capacidade, para você visualizar na sua mente o seu sonho lá no seu futuro. Você vai olhar, bata aqui, ó, estou me vendo já com isso aqui. Seja uma casa, seja um casamento, seja uma viagem. Eu não sei o que você sonha, mas se você parou de sonhar, Deus está dizendo para você nessa noite, decidir a voltar a sonhar. Tem sonhos que você vai ver lá a longo prazo, daqui 10 anos, mas você precisa perseverar nos seus sonhos. Você não pode desistir deles. E sempre que você sonhar, coloque pessoas junto nos seus sonhos, porque pessoas são felizes quando tem os sonhos com pessoas junto. Um sonho egoísta é você ter um sonho só para você. Quando você tiver, você vai se sentir uma pessoa frustrada. Coloque nos sonhos seus a sua família junto, para que você possa se sentir feliz junto com eles, ou a família que você vai construir junto. Então, uma dica para a possibilidade dos seus sonhos se concluir na sua vida, você tem que ter um projeto, anota aí, você tem que ter uma atitude, você precisa ter esperança, saber esperar, às vezes vai precisar, e você precisa ter predisposição para enfrentar as adversidades, até o sonho se concluir. Pegaram, hein? Projeto, atitude, esperança, predisposição para as adversidades, porque vai ter adversidades, ainda mais se o sonho é relevante, vai ter desafios até ele se concluir, você precisa continuar firme, determinado. E se você não chegar também com tudo isso, 100% em todos os seus sonhos, mas eu afirmo para você com certeza nessa noite, que você vai chegar mais longe do que você já está, amém? Porque você vai ter um foco, você vai ter um alvo. E o penúltimo ponto, decida romper com o seu pecado. Gente, às vezes, a gente tem um pecadinho de estimação junto com a gente, e esse pecadinho, ele se torna um muro entre eu e Deus. E aí eu estou sonhando, eu tenho decisão na vida e eu não consigo ver os resultados.
porque a gente tem algo ainda que está nos prendendo. Isaías 59:2 fala que as nossas iniquidades, que são os nossos pecados, e para Deus não tem pecadinho nem pecadão, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha como é sério. E às vezes a gente acha que o pecado é fazer algo muito grande para uma pessoa. Às vezes a gente está falando mal de um pastor, falando mal de um líder da igreja, falando mal de um membro da igreja, a gente já está pecando. Falando mal de alguém da família, a gente já está se separando de Deus e a gente não percebe. E aí a gente não consegue tomar as decisões com a mente de Cristo. A gente toma as decisões humanas, e aí a gente não tem os resultados divinos. Decisão humana não proporciona resultado divino. Decisão humana proporciona resultado humano. Então nós temos que romper com essas coisas que estão matando a gente espiritualmente. E aí fala a palavra em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, e essa morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa morte espiritual faz eu tomar decisões por desejo, por sentimento e por vontade, e não pelo coração. Quando a gente está morto espiritualmente, quando a gente está separado de Deus, a gente toma decisões por sentimentos, por desejos, por emoções. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Gente, o arrependimento, ele é você sair de um caminho, tipo assim, você está indo, o pecado seu está em Porto Alegre, você está indo para Porto Alegre, e aí você cai em si, assim como o filho pródigo, você para no caminho, e aí você volta para Caxias. Isso é arrependimento, é você ter uma conversão dos caminhos, você ter uma conversão nas suas atitudes, e aí você vai começar a ver os resultados que Deus tem para você, a direção que Deus tem para as decisões que você precisa tomar. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então nós temos que ter esse cuidado de tirar de nós aquilo que nos está separando, as promessas que Deus tem para nós. E o último ponto, decida entregar a sua vida a Jesus. E aí, aonde que tem, muitas vezes um jargão que as pessoas acham, porque congregam, porque servem, acham que já entregaram a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é quando você perde o controle dela e deixa Ele assumir o controle. Quem gosta de assumir o controle na televisão em casa? Quem é? Lá em casa, quando eu chego, o controle é meu. Eu não olho o dia inteiro, só que me falta, eles querem olhar o dia inteiro sentado na televisão, ou de manhã e de tarde. O controle é meu agora. É isso, é você tirar o controle seu e entregar para Deus. Isso é você se entregar para Jesus, você entregar a sua vida, Mateus 7:13. Porque senão nós estamos vivendo uma religião. E a religião, gente, ela deixa a gente cheio às vezes, mas não é cheio de Deus. É cheio de saber o que é certo, mas a gente não toma a decisão certa. Porque a religião, a religiosidade, ela vai nos afastando de Deus, ela vai nos tornando pessoas ímpias. Porque o religioso, ele sabe o que é certo, mas ele não pratica, ele não toma a decisão certa. Entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Então esse caminho aqui, gente, é mais largo, é esse caminho inteiro aqui, ó, esse caminho largo, é um caminho mais fácil, e são a maioria que entra por elas. E o 14,
porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ela. Então a porta larga na minha vida e na sua é esse caminho inteiro aqui, ó. E a porta estreita é essa aqui. O que é mais fácil? Passar por aqui toda hora ou entrar ali? E às vezes a gente está assim. A gente está na igreja, a gente está na porta larga, a gente não está mais andando na estreita. Porque a religiosidade tomou conta da nossa vida, em tudo aquilo que a gente faz. E Jesus dá essa dica, mas Ele não obriga, porque ninguém é obrigado a nada. Ele fez o ser humano com um livre-arbítrio. É o poder da decisão que está em você e não em Deus. João 14,6 fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? E eu convido você a ficar de pé. 1 Timóteo 2,5 também fala algo importante para nós. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E aí, quanto mais nós temos a prática da palavra, mais você vai estar andando nesse caminho que Jesus está. Mais, gente. Quanto mais você praticar a palavra, andando nessa porta estreita, mais você vai ter de Jesus para a sua vida. E quanto menos você praticar, menos respostas você vai ter de Deus. João 8,12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, ó, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, Ele é a luz do mundo, e andar na luz é muito melhor do que andar no escuro, é ou não é? Tomar uma decisão sem tu ver o teu adversário, tomar uma decisão sem você estar vendo as coisas é muito difícil, mas você tomar uma decisão vendo o cenário, com a luz do mundo, que é Jesus, você vai ter uma decisão mais assertiva na sua vida, e Ele está chamando a gente nessa noite, para ter essa entrega para Ele, para a gente não iniciar 2023, que 2022 já foi, para nós não iniciar 2023 com os mesmos erros, com as mesmas decisões, ou com a omissão das decisões. 2 Coríntios 5,17 fala, quando a gente está em Cristo, a gente é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nessa noite, que você possa realmente colocar diante de Deus essa decisão de entregar a vida para Ele, porque às vezes a gente é assim, ó, deixa eu entregar essa garrafa aqui para o Julião aqui, ó, Deus, eu entrego a minha vida para Ti, daí a gente pega de volta, Deus, eu entrego a vida para Ti, Deus, pega aqui agora, opa, não pega, Deus, eu entrego, opa, sabe por que a gente tira? Quase que ele pegou. Tu sabe por que a gente tira? Porque a gente não entrega. A gente vem na igreja e a gente não entrega. A gente não deixa Deus dirigir a gente. A gente não deixa Deus dar resposta para a gente nas decisões. E o que Deus me disse nessa noite, que Ele vai responder para você a decisão que você precisa tomar. Mas eu quero que você testemunhe depois da igreja. Amém? Você que tem uma decisão relevante para você tomar nessa noite. Você que tem uma decisão relevante para você tomar aqui nessa noite. Se não foi nenhuma desses pontos que eu falei no primeiro, decidir romper o seu passado. Se tem algo que está travando você, nessa noite esqueça disso. Se não te deu crescimento, esqueça. Esqueça que você não vai conseguir mudar lá atrás. Decida romper os relacionamentos que estão tirando a presença de Deus para a sua vida. Decida sair de perto desse convívio. Não tenha algo profundo com essas pessoas. É aquela história de um chimarrão não dá para tomar, porque se a gente vai ficando parecido com a pessoa. Se a pessoa só se queixa da vida, a gente começa a se queixar. Se a pessoa está doente, a gente começa a ficar doente junto. Decida mudar a sua vida nessa noite, mudar a sua história. Não importa como você chegou aqui, mas Deus quer te dizer algo que Ele disse para mim quando eu cheguei aqui. Não foi aqui, foi na outra, mas aqui continuou. Ele me disse que aquilo que foi